Olá, amigos! Me propus aí a dar dicas aí a partir de agora, a partir de dia 9 de setembro, sobre aposentadoria especial e hoje também vou trazer algumas dicas. Lembrando que no dia 24 de setembro a gente vai ter uma live, então com as dúvidas, vou tratar das dúvidas mais comuns sobre aposentadoria especial, especialmente com relação ao PPP, você não pode perder. Mais pra frente eu vou indicar o link, tá? Não vou indicar agora que você vai esquecer, tá bom? Vamos dar algumas dicas então para descobrir um período especial, para usar, para provar um período especial. O advogado, primeira dica, é o primeiro a ter contato com aquele segurado, com aquele trabalhador, e ele é então o primeiro a analisar o cabimento. O olhar do advogado que advoga em direito previdenciário, ele é um olhar que vai captar, no caso, por exemplo, de quem faz trabalhista, não vai captar apenas o direito do trabalho ali envolvido, vai captar também as relações previdenciárias. E uma delas é quando você vai fazer uma reclamação trabalhista, terminou um vínculo de emprego, fazer a pergunta para o segurado se foi fornecido o PPP. Conversar se houve ali uma exposição a agentes insalubres, perigosos, e então, se porventura o empregador não forneceu, já na RT, na reclamação trabalhista, fundamentar aí, abrir um tópico e pedir, requerer o PPP. Requerendo, inclusive, sendo mais preciso, requerendo que seja preenchido de maneira correta, com relação a quem foi que assinou, né, o PPP, um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, quais são os agentes quantitativos, qualitativos, EPIs, se foram eficazes, se não foram, e assim você já corta um caminho, faz um trabalho preventivo. Primeiro que você já vai ficar com esse cliente aí com uma possível, vai te procurar no momento de fazer a aposentadoria no final, né, quando ele for precisar se aposentar. Lembrando que mesmo com a PEC 06, até a promulgação da PEC, os períodos especiais poderão ser contados, contabilizados e convertidos em período comum. Após a PEC, apenas para aqueles que começaram a laborar após a promulgação é que não será permitido. Então, o período laborado até o dia que a PEC for aí promulgada, esse período será contado e possivelmente até convertido para período comum, sem problema, isso é pacífico, tá? Primeira dica, então, ficar atento, então, no teu cliente se há período especial. A primeira conversa, identificar se houve período especial, se houve fornecimento de PPP, se já está aposentado e não foi considerado um período especial para uma possível revisão, né? Lógico, observando o prazo decadencial, enfim, tudo isso, tá? A segunda dica quando você vai analisar as carteiras de trabalho, quando você vai analisar aí o PPP, quando você vai analisar aquela documentação de um cliente, ficar atento e conhecer o rol de dois decretos-leis, 53.831 de 64, 83.080 de 79, pois vigia nessa época aí, até 1995, a LOPS, a Lei 3.087, na qual, estando a profissão, a categoria profissional, a função no rol dos anexos desses dois decretos, era presumida a exposição. Então você não precisa provar, você só precisa provar a atividade, a função, a categoria profissional, tá bom? E, mais que isso, o INSS reconhece apenas aqueles rols como taxativos, mas a jurisprudência entende que o rol é exemplificativo. Outras funções que provem que estava submetido aos mesmos agentes que aquela função que está no rol, também pode ser enquadrado. Lembrando também que o enquadramento para a jurisprudência, em muitos casos, vai até 1997, com a edição da Lei 9.528, que aí sim ela restringiu a aposentadoria especial à prova da efetiva exposição. Então, esses períodos, guarda aí, 95, o INSS reconhece, 97, parte da jurisprudência reconhece. Terceira dica, EPIs. Nem todo agente é possível de ser eligido com EPI. Por exemplo, tá? Ruído. O STF tem um entendimento pacífico que o ruído, os EPIs não são suficientes para eliminar os males que ele provoca, por exemplo, com a vibração, tá bom? Então, ruído é um desses. Outros agentes
cancerígenos, né? Por exemplo, os hidrocarbonetos aromáticos aí, no caso muito comum de quem trabalha com benzeno, com combustíveis fósseis, postos de gasolina, por exemplo, tá? Esses agentes, eles não são possíveis de neutralizar totalmente, mesmo com EPI, né? Eu brinco, nem que se o cara estivesse com roupa de usina atômica, né, daria, tá? Então, já você fundamentar o pedido, tanto na via administrativa quanto judicial, de que esses períodos são especiais porque o EPI não é eficaz. Ainda que o PPP diga o contrário, você pode brigar dizendo que o EPI não é eficaz, tá? A terceira dica, prova emprestada. É muito comum o segurado chega pra gente e fala assim, ó, mas o meu colega que trabalhou comigo já tá aposentado especial. De repente, esse colega teve uma documentação que o seu cliente não tem. Fazer o que então? Pega uma procuração do camarada lá, desarquiva esse processo, vê quais foram as provas que deram origem a uma sentença de procedência, o que foi que fundamentou, e fazer uso desses documentos, inclusive a sentença, por que não, e requerer então a juntada de prova emprestada, tá bom? Até porque, nesse caso, é uma prova emprestada mesmo, porque naquela outra relação jurídica, o INSS estava, nem pode dizer que não participou, não teve contraditório, né, naquela relação jurídica do processo principal. Quinta dica, períodos de afastamento, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, por que não? Mas auxílio doença, basicamente, é período de afastamento em que o segurado teve em gozo aí de benefício e ele retorna. Se esse período, a função dele, o labor dele era em atividade especial, o período de afastamento também poderá ser computado como especial, convertendo para tempo comum, ganhando um tempo a mais aí. E isso você pode encontrar no acórdão do tema 998 do STJ. Pessoal, são algumas dicas, existem muitas outras. A aposentadoria especial é o instituto mais complexo do direito previdenciário, mas é possível se compreender fazendo aí um estudo sistemático, lembrando que ele vai envolver outras áreas, direito do trabalho, né? Medicina do trabalho, segurança do trabalho, enfim. Mas vale muito a pena porque se você consegue, é dinheiro no bolso do cliente e no seu. Um abraço, até!